Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Momento Dev. Meu nome é Vitória Fujita, eu sou internacionalista, apaixonada por relações internacionais. Atualmente, level expert no Pokémon, mas daqui a pouco de volta ao Rank Master, que é o meu lugar. Olá pessoal, eu sou Wesley Ribeiro, dev, testador, engenheiro de software. Não treino Pokémons, mas queria muito comprar uma Beyblade. Esse aqui é o Momento Dev, é o seu momento de ficar atualizado de tudo que é mais relevante para o mundo dos desenvolvedores, no mundo da tecnologia, e hoje a gente tem assunto pra caramba pra falar com vocês. Muita coisa. No episódio de hoje, qual que é a nova ferramenta da Cloudflare, como é que ela vai confundir os bots de IA, qual que é o estado da Apple Intelligence e quais são as nossas previsões, recomendações de mídia para vocês sempre acompanharem o mundo da tecnologia em diversos aspectos. Só assunto top. Só assunto top. Bora lá, Wesley? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do Labirinto de IA, a nova ferramenta que a Cloudflare acabou de lançar. Boa. O Wesley que trouxe essa notícia aqui pra gente, mas deixa eu tentar dar uma resumida para vocês. O AI Labyrinth é uma ferramenta lançada pela Cloudflare agora no último dia 19 de março, e o objetivo é proteger os sites contra a coleta de dados que os bots fazem, que a gente sabe que dá muito prejuízo para os servidores. E você que usa esse tipo de bot, que utiliza essa tecnologia, pô, a gente sabe, galera, dá problema de SEO por causa do conteúdo duplicado, tem muito custo operacional por causa do tráfego desses bots, são milhares de tokens, e essas novas tecnologias estão tentando minar e, pô, às vezes você usa o bot, às vezes você tá tentando proteger o seu site. Mas aí, como é que funciona o AI Labyrinth? Wesley, eu tenho aqui um resuminho, mas você consegue dar uma explicadinha pra gente? Vamos lá, pessoal. Acho que antes da gente ir pro tema principal aí, eu vou aportuguesar aqui pro labirinto de IA, né? Antes da gente ir para esse tópico, é importante a gente dar um check aqui em algumas coisas, tá? Eu separei aqui essa notícia também porque é um tópico interessante pra gente falar. É comum a gente acompanhar a partir de uns 2, 3 anos pra cá notícias de scrapping, né? Temos ferramentas fazendo scrapping em determinado site, em determinado sistema. E isso sempre existiu, né? Não é uma revolução que o tema de IA trouxe, mas, claro, agora em maior escala. Scrapping não é algo negativo, tá, pessoal? A gente pode fazer scrapping para poder treinar um modelo, para poder fazer um teste dentro de uma ferramenta, mas como a Vitória trouxe aqui pra gente, tem uma série, tá? Tem uma miríade de outros tópicos que vêm com isso, né? O aumento de custo, às vezes você pode derrubar, dependendo da quantidade de bots fazendo scrapping, você pode derrubar uma aplicação, né? Trazer um downtime ali desnecessário para o seu produto, tá? Então, a abordagem da Cloudflare, ela traz, né, basicamente ali, como se fosse anti-bots, né, que vão trazer ali rotas específicas, onde o bot vai bater nessa rota, vai ser redirecionado, né, e aí você não vai ter o problema do bot fazendo a leitura do seu arquivo YAML, por exemplo, capturando informações, porque ele já foi redirecionado. É como se fosse uma barreira, vai, entre aspas, só que em diversos pontos do endereço, né, que está hospedado ali na Cloudflare. Então você acaba criando esse, entre aspas, labirinto, onde somente se você tiver as coordenadas corretas, ou seja, os access points corretos, você vai conseguir chegar ali direto na informação real e fazer, né, cumprir o objetivo do scrapping, que é capturar as informações. E a gente sabe que todo o conteúdo de IA que é feito com base em outro conteúdo de IA vai ficando progressivamente mais esquisito, mais feio. Ó as mãos aí com 8 dedos aparecendo. E aí, eu separei uma questão aqui pra você. Eu entendo que, assim, uma das ferramentas de prevenção mais antigas que a gente tem contra bots é aquele recaptchazinho que aparece pra gente, mas que isso é uma forma que ele tenta detectar se a gente é humano ou não. Ele tá checando ali o nosso histórico, o nosso padrão de comportamento na internet, né? Perfeito. Esse tipo de serviço que redireciona o bot pra um conteúdo irrelevante, um conteúdo esquisito, não tem nenhum risco de eu ser considerada esquisita pelo jeito que eu pesquiso na internet, eu ir parar num labirinto desse? Perfeito. Bom, assim, esse é o ponto, acho que primordial,
que foi levantada, inclusive, durante a apresentação dessa nova ferramenta da Cloudflare, que é, e se de repente eu tiver um padrão de comportamento, se o meu sistema, a minha rede tiver um padrão e eu me encontrar caindo nessa malha, né? Nesse labirinto, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter erros acontecendo, erros de indexação, erros de manipulação da aplicação. É porque essa malha ela acaba fazendo muito bem o papel de proteção, né? E aí a gente entra com outros fatores. Por exemplo, a gente teve, né, como você citou, os protetores anti-bot aí que a gente tem há décadas ali, fazer a leitura de um caractere, colocar ali, talvez fazer ele de maneira auditiva, mas, né, aqui no momento deve a gente cansa de falar isso, que a gente está passando por talvez pela revolução tecnológica mais importante dos últimos tempos, né? Então tudo vai depender, né, da adaptação dos desenvolvedores, a evolução das técnicas de scrapping e anti-scrapping, né? Como eu falei, você pode utilizar scrapping para poder testar a sua aplicação. A gente pode olhar pela ótica onde eu nem preciso fazer scrapping. Eu posso estar fazendo, não deveria, mas posso estar fazendo um teste de performance em ambiente de produção. E aí, se o meu teste ele cair, né, nessa malha, qual que vai ser o comportamento, entendeu? Eu vou conseguir estressar a minha aplicação o suficiente para obter as métricas que eu preciso, ou eu vou cair ali no site vendagengibre.com, entendeu? Assim, de perspectiva, modelos avançados de IA, tá? A gente não precisa falar de algo tão forte quanto um DeepSeek da vida, quanto um Cloud. Modelos de IAs corporativos, né, que tenham sido treinados dentro de um ecossistema empresarial. Eles vão precisar, né, talvez no futuro, aprender a reconhecer padrões de conteúdo falso. E aí você tem todo um outro treinamento para ser efetuado em cima dele, tornando, né, a abordagem dessa proteção mais dinâmica com relação ao usuário. Então, claro, a gente entra um pouco naquela rat race, né, que eu vou precisar correr aqui para poder treinar minha IA empresarial, para poder passar pela malha. Ao mesmo tempo eu tenho, né, os utilizadores de scrapping aí querendo fazer isso também. Então, um lado vai nivelar o outro. E aí, mesmo que agora essa proteção ela não seja perfeita, ela vai evoluir com o tempo. As IAs que trabalham ali com scrapping, ela vai evoluir com o tempo também, vai se adaptando. E a gente vai ter sempre esse jogo, né? Esse vôlei ali. Eu me adapto, você se adapta e, né, a gente consegue chegar do outro lado. Como já há vários anos, né? Nas ferramentas que a gente conhece, as anti-pirataria de software. Perfeito, a gente evoluiu já de, sei lá, colocar uns 20 anos atrás. A gente tinha, né, não existiam key tokens, né, eram uma quantidade de caracteres que ativava o seu Windows, né, e aí isso popularizou, depois foi pro key token, agora a gente tem os tokens online, você só faz a utilização via MAC address. Então, no mundo do desenvolvimento, no mundo de tecnologia no geral, a gente vai sempre adaptando de acordo com os cenários. Isso me lembrou também, acho que já vem desde o ano passado, de umas ferramentas que foram desenvolvidas principalmente para artistas, designers que têm o medo do trabalho ser copiado por IA, baratear o serviço deles. A gente tem ferramentas hoje que nem o Mist e o Glaze, que o que elas fazem? Elas alteram o pixel de uma forma que não é nem detectável para o olho humano, mas ela torna aquela imagem incompreensível para o modelo de IA. Se é uma maçã que eu desenhei, eles mudam os pixels para aquilo ser indexado, por exemplo, como um dragão. E aquilo vai corroer e corromper progressivamente cada vez mais o banco de dados que a IA está utilizando para criar imagens. Perfeito. O principal desafio, né, dessas ferramentas, e aí vai cair também o que a gente falou de scrapping, na corrida constante, né, entre ofensiva e defensiva na cibersegurança. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ferramentas como o Mist fazendo esse embaralhamento de pixels ali, trazendo algo que é anti, né, a utilização das IAs, eu tenho do outro lado algoritmos sendo treinados para reconhecer esses padrões de distorção e resolver o problema.
Então, talvez daqui a algum tempo, o Mesh ele fica obsoleto. Né? E não necessariamente isso vai significar que agora o algoritmo adversário venceu. Não, vão surgindo outras tecnologias, outras medidas, né, de proteção, e aí a gente vai cair na mesma balança, enquanto aquele jogo de xadrez. Ofensivo, defensivo, uma hora tá em alta, outra hora não tá. Mas a gente vai ter, tanto na questão de defesa contra scrapping, contra direitos autorais, né, pelo menos na minha opinião, a gente não vai ter uma solução definitiva tão breve. Né, vai ser esse jogo de interesses, né? É meio que o problema do boné. Não usa boné porque é da calvície. Mas se eu ficar calvo, eu boto um boné em cima. Exato. O paradoxo do boné, exatamente. Exatamente. E vai assim. Mais uma coisinha, a última coisa que eu queria falar com você desse tema, Wesley. A gente conversou na semana passada e a gente estava falando um pouquinho, não só da teoria da internet morta, que a internet é cheia de bot, mas, nossa, quando eu vejo isso de estamos indexando conteúdo irrelevante na internet, cada vez mais isso como uma forma de proteção, me lembra um vídeo muito interessante que eu assisti em inglês, que chamava The End of Google, recentemente, que o cara tava mostrando, assim, com um post do Reddit. Ele queria saber sobre o novo filme do John Wick, se ia ter John Wick 5. E aí ele pesquisa no Google, John Wick 5. E aí ele tá abismado, porque os 8 primeiros resultados, 10 primeiros resultados são feitos com IA. É um trailer falso, é uma notícia falsa, é uma review sobre um possível trailer que quando ele vai tentar achar a fonte, não tem fonte. E é isso, a gente também evolui em técnicas de SEO de um jeito que as pessoas mal usam elas, para que a informação que é colocada primeiras vezes é de muita pouca relevância. E tudo quanto é mecanismo vai ter que evoluir. O jeito que a gente faz SEO hoje também tá muito errado. E eu sou mais da área do marketing e a gente vê isso. De como prática de SEO às vezes não tem nenhum sentido. Exato. A questão da gente ter interesses corporativos / financeiros dentro de sistemas de indexação, eu não cheguei a ver esse vídeo, mas eu vi algo semelhante, uma matéria semelhante há algum tempo. Eu fico surpreso apenas com o teor de surpresa dessas informações, porque não é algo que veio da noite pro dia, não surgiu agora, de repente não. O Google como principal ferramenta de pesquisa e durante muito tempo, hoje pode não ser, mas durante muito tempo foi, a gente viu, né, essa evolução acontecer, né, isso pro bem ou pro mal. Se você usava o Google lá em 2009, 2010, a gente tinha pouquíssima indexação de SEO dentro do modelo de pesquisa. Era relativamente fácil achar assuntos relevantes ao que você estava pesquisando, somente fazendo a pesquisa simples. Hoje em dia você já precisa colocar uns filtros, ter uma expertise melhor de utilização da ferramenta de busca, né? E aí, em grande parte, isso é o que está levando as pessoas a utilizarem modelos de IA para poder fazer pesquisa. Hoje a gente tem o Perplexity já fazendo pesquisa. Acho que todos, né, na verdade. Tem o próprio ChatGPT, o Gemini, todos fazendo ali agora a sua busca, e onde você não tem o perigo de cair, né, em links corporativos, vamos dizer. Né? Pra não falar outra coisa, corporativos ali. Sendo exibidos em grande quantidade. É algo definitivo também? Não. De repente o Google poderia dar uma atenção nesse ponto, mas aí a gente já envolve outra questão financeira, que é a arrecadação, né? Isso traz bastante valores para dentro do cofre Google aí, então não sei até que ponto a gente pode esperar uma alteração positiva nesse caso. Aí já vai outro papo de mais 1 hora, né, Wesley? Já tem pauta para outro episódio. Beleza, já estamos nessa faz um tempo. Bora falar da Apple Intelligence? Vamos lá, dona Apple. Sempre dando o que falar. A matéria aqui é uma que eu traduzi do The Verge, que está dizendo: Apple adiciona disclaimer de responsabilidade no site e remove propagandas do ar, relativas ao Apple Intelligence, relativa à nova Siri. E se você tá pegando esse fio no meio da meada, deixa a gente explicar para vocês o que é esse Apple Intelligence. Apple Intelligence é a IA da Apple. Já para o iPhone 16, que foi o iPhone lançado ano passado, a gente anda falando disso já há vários episódios, vai lá ver os outros episódios se você ainda não viu. Mas todo o rolê deles fazerem o primeiro processador autoral, primeiro aumentar muito a memória de RAM, foi para suportar
o belo do Apple Intelligence, o bendito. E eles já vinham prometendo desde o ano passado, que era bem comum para a empresa, de olha, o hardware está pronto, o software confia que ano que vem está pronto. Só que aparentemente, há cada vez mais evidências de que não é uma questãozinha assim de um ajuste ou outro. É questão de que talvez o projeto nunca tenha saído do papel, que é recomeçar do zero, eles não têm mais data de previsão para o lançamento das features que eles prometiam. E é uma crise para a empresa como eu não lembro de já ter visto em nenhum outro momento. E é muito importante ressaltar que o disclaimer é: você comprou porque você quis. Então, mas vamos detalhar mais esse caso, porque é algo realmente, talvez, não visto, né? Ou melhor, visto somente numa timeline mais bem anterior, ali na época do Steve Jobs, né? Mas a Apple, historicamente, ela tem uma abordagem mais conservadora, né, na implementação de novas tecnologias. Então, é muito complicado a gente falar, a gente vir aqui e falar assim, mas nós temos modelos de IA já rodando, né, Samsung tá aí, agora até o Pocophone parece que vai ter também uma pontinha de IA, e aí a Apple nada, né. A gente viu, né, o movimento da própria Apple em trazer hardware mais potente, né? E isso a gente viu até mesmo no último episódio, a gente falou disso. Até para os seus modelos, entre aspas, econômicos, né? A gente teve o 16Z aí sendo lançado com o mesmo chipset dos outros modelos, algo que não aconteceu em nenhum outro lançamento, tanto da Apple quanto de outras marcas, né? Então isso foi uma movimentação grande. A gente não pode falar, talvez, de um descompasso com a concorrência, mas é algo que, por não estar tão aberto ao público, a gente começa a levantar essas dúvidas, né? Foi prometido aí Apple Intelligence, foi prometido principalmente rodar esses algoritmos em loco, né? Se você não precisar de acesso à internet. A gente vê que dentro do MacBook, e o MacBook pra gente que trabalha com desenvolvimento, pra galera que trabalha com audiovisual, sabe que MacBook é, assim, estupefato que os caras conseguem fazer com um sistema, com o ecossistema da Apple, né? Então às vezes você tem um MacBook ali que tá funcionando com 8 GB de RAM, dando pau em máquina de outras corporações aí que trabalham com 32, né? Então, e aí a gente viu que a especificação para rodar o Apple Intelligence no MacBook vai ser 16 GB de memória RAM. Que nunca tinha acontecido antes. Né? Eu acho que é importante falar isso assim, não defendendo a Apple, mas tem uma diferença na metodologia, como eles pensam a privacidade, isso de rodar localmente, que é um grande diferencial da empresa. Não que ela seja boa, mas comparada com outras empresas, a Apple preza mais, faz disso mais um tema de marketing, cuidar da privacidade. É o objetivo ali do ecossistema completo, né? Oferecer ao usuário um grau mais alto de segurança. Você sabe que você vai hospedar suas fotos, ali, suas imagens no iCloud. Embora, né, na Europa a gente tenha aí a questão de você não poder usar mais criptografia, o que é muito ruim para o pessoal do iCloud, mas no geral é um ecossistema, né, travado, trancado, é seguro. A gente vê que a questão de utilizar IA dentro dos hardwares da Apple, eles estão focando nisso também. Então, não deixar pontas soltas para que você tenha vulnerabilidades dentro do hardware. É uma grande sinuca de bico, porque as promessas que foram feitas, o que não deu para cumprir até agora, precisa de uma privacidade muito grande. Porque qual que é o diferencial do Apple Intelligence para qualquer outra IA que outras empresas de tecnologia estão anunciando? Cara, o Apple Intelligence é para ter inteligência de contexto. Você vai escolher os arquivos que você quer compartilhar com ele. Minhas anotações de celular, o diário que eu tenho no celular, meus e-mails, meus contatos. Exato. Você que escolhe, e além disso, ele ter conscientização de tela. Ele lê a sua tela. Então ele tá vendo o que você vê e utilizando essas informações
pra se melhorar com um assistente virtual. É um Jarbas mesmo, né? Exato. E isso precisa de muita privacidade. Se você me falar que você vai estar lendo a minha tela e você vai estar mandando pra não sei onde, já me assusta um pouco mais, sabe? E pra ser sincera, gente, ser justa com a Apple, algumas coisas já conseguiram lançar desse Apple Intelligence, mas são diferenças pequenas. Dos recursos prometidos que foram entregues até agora, tem correção de texto, que é o que qualquer chat GPT faz, melhorar a linguagem para uma coisa mais amigável. E uma parte legal, ele gera a imagem para figurinha, para você mandar lá no iMessage. Sim. E apagar elementos de imagens, dá para apagar uma marca d'águazinha, coisas assim. Porém, esses recursos principais que envolvem conscientização, entendimento de contexto da vida do usuário, não tá tendo. E eu acho que eu não cheguei a te mostrar a propagandazinha, gente, eles fizeram propaganda com a Bella Ramsey, até a Bella Ramsey do The Last of Us entrou na história, que era meio que mostrando essas features. Ela, na propaganda, tá assim, numa festa, aí vem um cara na direção dela, ela fala, Siri, eu tive uma reunião no Café Tal, vários meses atrás, com quem que era? É a Siri, você esteve no Café Tal com pessoa X. Ela, muito obrigada, Siri. Aí ela responde, cara, oi, fulano. Ele, não achei que você ia lembrar de mim. Ela dá uma piscadinha, já tirou a propaganda do ar e... sei lá, eu sempre achei que foi uma promessa tão ambiciosa para se fazer com hardware de celular, quando nem maquinário bem mais pesado, CPUs foda. Exato. E aí, a gente vai pro ponto crítico. Tudo bem, né, se o que foi prometido for entregue nos próximos ciclos do produto. A gente tem o iPhone 16 ainda tem um ciclo de vida grande, aí tem, sei lá, 9 meses, 10 meses ainda, tranquilo. Mas o problema, né, e ali a ponta do iceberg vai ser o seguinte: se de fato os iPhones atuais não tiverem hardware suficiente para rodar, né, aí a gente já vai ter um outro contexto gigante, né, que... mas aí a galera pode vir falar nos comentários aí, né, refutar que, mas a gente tem Google e Microsoft fazendo a mesma coisa com uma menor demanda de hardware, né? Vamos lá, pessoal, de novo, a gente falou nos outros episódios, falou aqui mais cedo, a ideia é rodar tudo localmente, né? Hoje, não sei se vocês já fizeram esse teste, eu infelizmente fiz e não fiquei muito feliz com o resultado, mas se você pergunta pro ChatGPT quem você é e dependendo do prompt que você coloca, cara, você sabe que a OpenAI ele tem um histórico da sua vida por completo, né? E não só da vida corporativa, dos seus estudos, qualquer pesquisa que você fizer, ele vai ali definir um perfil de uso. Então, se nos próximos ciclos for apresentado algo eficiente, algo robusto, que tenha a segurança e eficiência de uso dentro dos modelos, né, que foram prometidos, vai ser disruptivo, né? A galera vai sair de pedalada na frente, né? A Siri, né? A Siri já tem um tempo que ela sofre crítica, por ser ali talvez a menos avançada dos assistentes pessoais, né, da geração dela. E aí, um novo atraso ou, né, atrasar em uma geração, aí já pode agravar o lado da dona Apple ali, fazendo... E não, de novo, não porque o hardware ou os dispositivos sejam ruins, mas pela promessa que foi feita em cima de algo que ainda não existia, pode trazer um lado negativo aí dentro do ecossistema, assim. E por que a gente tá falando que possivelmente isso não existe, gente? Tem boatos, mas muito bem baseados de que as propagandas, as promessas, não são baseadas em nada que foi realmente feito. Tem esse jornalista que é o John Gruber, que cobre a Apple há muito tempo, e ele escreveu esse artigo que eu coloquei aqui pra gente analisar, que era o Algo de Podre Acontece em Cupertino, né? Onde tem uma sede da Apple. Uhum. E esse jornalista já participou de betas, lançamentos de produto da Apple, e eu achei muito interessante que ele classificou mais ou menos como 3 níveis de um lançamento da Apple. O nível 1, o mais rudimentar, é quando eles chamam jornalistas, formadores de opinião, pessoas do meio da tecnologia,
para uma apresentação. É uma espécie de beta fechado que o engenheiro está só mostrando na mão dele como é que funciona, não está ali pronto para o usuário usar, mas ele já tem tela assim para os caras verem como é que seria isso. O nível 2 desse tipo de lançamento você tem a convenção da Apple, né? E aí eles fazem um showroom. Você tem lá pedestais que já estão com celular, que estão com o software. E a galera pode mexer, pode ver como funciona em mãos, pode testar os próprios prompts. Nível 2. Nível 3, o mais avançado, quando já está prontinho para lançar, beta aberto. Dá para esses mesmos influenciadores, formadores de opinião, dá o celular na mão do cara, deixa ele levar para casa, usar e escrever uma review independente. O que o John Gruber tá falando é, cara, eles estão prometendo isso, mas até hoje não teve nem o primeiro tipo de beta. Nem na mão de engenheiro a gente viu isso. Na última conferência da Apple, se focou em outros temas, foi um vídeo mais de wishful thinking, o que a gente realmente quer para isso, mas não que necessariamente o produto tá pronto. E aí o silêncio começa a jogar contra, né? A falta de informações, e aí só vai aumentando o teor dos rumores. Claro, se a gente tiver, né, de fato a liberação e aí for um produto que tem uma boa entrega final, né, como já aconteceu outras vezes, o atraso vai ser justificado. Beleza, vida que segue. Mas, né, caso contrário, a gente pode ter a Apple aí sim, né, sendo colocada ali num lugar de menos relevância na corrida da liderança das IAs aí, né? Então, só o tempo. Só o tempo, Steve Jobs se revirando na gola rolê dele. Galera, tempos difíceis. Tempos difíceis. E eu fico triste, por um lado, porque parece que a privacidade é um grande impedimento para a inovação, né? Que a única empresa que tenta focar mais nesse lado toma porrada, parece que fica segurada por tentar preservar os nossos dados. E eu não tenho Apple, gente, eu não sou defensora de Apple de jeito nenhum. Mas esse lado da metodologia, da ideologia por trás, eu acho muito legal, muito bacana. Isso até pode ser até uma pauta para outro episódio aqui, mas só uma reflexão aí é que, embora a gente tenha a Apple como uma corporação aí que talvez tenha foco no ganho e, enfim, mas tem todo lado não obscuro, mas menos popular. A gente está vivendo num tempo onde agora a sua privacidade é um artigo de luxo, né? Então, para você ter um algoritmo de IA poder se beneficiar das utilizações de maneira segura, né? Ou melhor, de maneira privada, né? Pode talvez estar mais distante do que a gente imagina. Pois é, vamos continuar acompanhando. Esse é o nosso bebê, que toda semana a gente vê como é que ele tá. Vamos esperar os próximos capítulos. Beleza, gente. Vamos pro nosso último quadro, Wesley? Bora aliviar esse clima? Bora, melhorzinho. O meu não sei se vai aliviar. Eu peguei o que eu tava assistindo recentemente. Vamos pro nosso quadro de recomendações, pessoal. Sugestões. E aí, Wesley, o que você anda vendo de bom? Eu trouxe como sugestão hoje um livro. Eu tenho lido bastante sobre IA. Eu trouxe um livro ele teve a sua primeira edição em 2005, mas em outubro do ano passado ganhou uma versão em português, então fui revisitar a história aí. O livro é A Singularidade Está Mais Próxima, né? A fusão do ser humano com o poder da IA. O autor é o Ray Kurzweil, e foi muito bom revisitar essas informações, porque o livro fala muito sobre uma perspectiva que o autor tinha lá em 2005 sobre como seria a utilização da IA, né, em 2025, em 2045. E assim, a gente pode identificar traços, né, um rabisco do que veio a se tornar um chat GPT da vida, né?
algoritmos que possam conversar com o usuário. Tem muita coisa também que a gente não chegou nem perto ainda de... Dá um exemplo. Ele fala no livro sobre a questão de você conseguir fazer o backup das suas memórias dentro de uma mídia, né, digital. Beleza, a gente tem o Elon Musk ali querendo rabiscar esse tema aí, mas assim, a gente vê esboço de tecnologias que se tornaram reais e que ainda estão muito longe de se tornar realidade. Uma previsão que ele fez, né, e aí talvez possa acontecer, eu não sei, é que em 2045 a gente atingiria o que ele chama de singularidade no livro, né, que é a fusão completa do ser humano com tecnologia de inteligência artificial. Então, seja para fazer leitura da sua saúde, para você fazer o download, né, direto de um tema, de um livro na sua cabeça e aí não precisar gastar tempo lendo. Talvez ele tenha partido um pouco do lado do sci-fi, mas, sim, ainda temos aí 20 anos de evolução de tecnologia para ver se a gente chega nesse ponto. Mas quem sabe se a gente estiver vivo até lá, a gente vai fazer nosso podcast aqui, a gente consegue revisitar de novo esse episódio aqui e ver se a gente conseguiu fazer o download ali da memória num pendrive. O que o moço chama de singularidade, minha avó tem um nome: chip da besta. Nossa, você pode falar pra ela, avó, vai viver 200 anos. Não vai botar. Isso aí é um pouquinho do que eu quis trazer. Gente, meu cérebro é mais lisinho que o Wesley. Não tô lendo livros muito interessantes como esse. E eu até tô um pouquinho atrasada, mas eu vim falar de uma série e trazer uma reflexãozinha com ela. Queria falar da Cassandra, que lançou agora, acho que no começo desse ano na Netflix. Cassandra é um sci-fi, terror, que uma família se muda para uma casa tecnológica, uma casa inteligente dos anos 70, e tem um assistente robótico para ajudar a família, a cuidar tanto preparo da comida, limpeza da casa, capacidade de abrir e trancar as portas, uma Siri casa. E aquilo vai dando erros, tem um problema ali e coloca a família em risco, né? Porque quando você para pensar, uma tecnologia que tem a capacidade de acender fogo, a tecnologia que tem a capacidade de trancar as portas da tua casa. E aí vai a reflexão, que é muito difícil quando a gente pensa só do lado técnico, do lado desenvolvedor, a gente tem a capacidade de fazer essa tal tecnologia, mas é a capacidade de fazer o público aderir, né? E aí eu quis trazer também um caso que aconteceu agora, um vídeo que ficou muito popular do Mark Rober. Mark Rober é um canal que eu recomendo pra caramba, acho super interessante. O cara ex-engenheiro da NASA, ele faz vários testes muito legais. E ele ficou agora bem conhecido por causa de um vídeo testando a autodireção da Tesla. Um dos testes deu muita polêmica, o pessoal fala que ele fingiu, o cara já retrucou, não vou entrar nessa. Mas um dos testes que não foi questionado é justamente a tecnologia de autodireção dos Teslas do Elon Musk. Detectam um manequim assim de uma criança na chuva, numa neblina, e gente, o manequim sai voando, mó perigo, ainda não chegou lá. E é isso, sabe? De uma coisa é ter a capacidade tecnológica, mas outra coisa é a adoção do público, até a gente sentir confiança nessas tecnologias com áreas que são mais delicadas, né? Exato. O dia que a gente conseguir cochilar indo pro trabalho num veículo automotor através de IA, aí a gente atingiu o topo da evolução humana. Mas acho que é isso. Tragam também, se vocês tiverem recomendações, mídias legais pra gente acompanhar, traz uma mídia aqui que a gente pode comentar o que você anda lendo, o que você anda assistindo. Exato, e não deixe as suas Alexas ouvirem esse último bloco. Isso, tapa lá o ouvidinho dela, bota lá dentro da blusa. Pessoal, eu acho que é isso pro episódio de hoje. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Se gostou, compartilha, segue a gente para acompanhar os próximos episódios. E é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado!